Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: existem sentimentos que só Deus entende e feridas que somente Ele sabe curar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todas as vezes que nós colocamos uma pessoa no lugar de Deus, quando essa pessoa ela sai da nossa vida, é criado um buraco enorme, uma dor que a gente nem consegue expressar. Nós sentimos simplesmente a ausência da vontade de viver, uma tristeza que bate lá no fundo da alma. Sabe por que isso acontece? Porque dentro do nosso propósito, dentro da nossa essência, nós precisamos do amor. E quando esse amor nos é negado, qual é a razão da nossa vida? O problema é que esse espaço dentro de nós só tem o tamanho de Deus. Nós podemos acreditar por algum tempo que eu posso amar uma pessoa a tal ponto de que ela pudesse suprir tudo aquilo que eu preciso. Mas o tempo passa, os interesses mudam e simplesmente às vezes as coisas não saem como nós desejamos. Na palavra do Senhor está escrito que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E normalmente nós vemos casamentos dentro de igrejas, alianças sendo feitas na presença de Deus, na saúde, na doença, e nisso e naquilo. Mas cada dia mais a gente vê famílias destruídas, filhos de pais separados. Como assim? O que tem acontecido? Se a palavra dizia o que Deus uniu, o homem não separa, como que separou? Aí que vem uma questão. O homem, ele não pode separar, mas os espíritos, sim. Numa casa onde não existe Deus, o diabo mora. Mora, come, dorme, conversa e faz tudo. Não existe como a gente amar sem saber perdoar. Não existe como a gente amar se a gente continuar buscando os nossos próprios interesses. Não existe amor onde existe ciúmes. Não existe amor onde existe discórdia. Não existe amor onde não existe Deus. Então eu posso jurar todas as coisas. O Espírito ele dá risada de mim, porque ele sabe que o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. E sem Jesus dentro da nossa casa, dentro do nosso templo, o pecado ele reina. E ao invés de eu admitir, eu invento uma mentira. Ao invés de eu reconhecer, eu coloco a culpa no outro. E assim, a gente tenta desabafar e manipular e criar uma imagem que a outra pessoa é a pior pessoa do mundo. E nós? Dentro dos meus sentimentos, existe uma tristeza. Começo a tentar reviver coisas que eu já não posso mais viver. Tentar fazer escolhas que eu já não tive no passado. E aí fica aquilo. Um presente que não me serve de nada. Um buraco dentro do peito. Uma família desfeita. Um sonho acabado. Se a gente vai lá em Salmos 32, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor ela diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Existe uma razão de tudo isso estar acontecendo na tua vida. E a razão é uma só. Aonde Deus não está, é como uma terra seca. Nada cresce, nada floresce, nada acontece. E não adianta. Enquanto a gente esconde os nossos pecados, enquanto eu não admito a minha culpa, é a síndrome do Adão, que comendo fruto proibido, vou me esconder, porque eu estou pelado e Deus não pode me ver. Esse é o ponto. Enquanto a gente tenta ficar parecendo ser bom, porque para que serve a mentira? É para que a outra pessoa não perceba que o meu coração ele é podre. E nós temos que olhar e reconhecer, eu sou uma pessoa podre.
eu não valho nada, eu não presto para nada. E a partir desse instante, que nós temos um coração com humildade, e nós conseguimos reconhecer a verdade, e eu não estou julgando, eu estou baseando em fatos. Porque se uma pessoa fizesse para você metade do que você faz para as outras pessoas, você nem mais olharia na cara dela. Mas como é você, não tem problema. E quando nós fazemos isso, não quer dizer que eu estou simplesmente me colocando numa posição que aí eu preciso me empoderar, porque isso daí é atitude do diabo, vaidade. Quando eu me coloco com humildade para o Senhor, eu falo, olha, Pai, sozinho eu não consigo. Sozinho a minha vida é isso, é um lixo. Eu não dou orgulho para ninguém, eu não faço nada que presta, os meus sentimentos não são bons, eu não sei o valor de nada que eu tenho, não sou uma pessoa confiável, não sou nada. Tenho dependência de todas as coisas, o tempo todo eu tô feliz, tô triste, tô instável, tô isso, tô aquilo, tenho pensamentos suicidas e tenho um monte de coisa. Eu não aguento mais isso. É exatamente isso. Quando nós colocamos à prova, quando nós mostramos para Deus o nosso pecado, dizemos, olha, eu me arrependo disso. É exatamente esse o comportamento que começa a mudar a nossa vida. Porque enquanto eu escondo os meus pecados, enquanto eu não consigo reconhecer que eu sou o mal que existe na minha vida, que eu sou o demônio que vive dentro da minha casa, é complicado. Porque enquanto você coloca a culpa nos outros, tem alguma coisa de errado com você. Jesus, ele não se importa que nós nos reconheçamos dessa forma, porque ele sabe que ele pode nos purificar, ele sabe que ele pode nos perdoar. E é quando eu admito que eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou, é que Deus ele começa a trabalhar na minha vida, porque eu deixo de imaginar aquilo que eu sou e começo a ser. Porque quando Deus percebe que nós admitimos que existe um problema, ele começa a solucionar esse problema. E esse é o ponto de mudança, essa é a conversão, é desse instante que nós deixamos de ser as trevas, porque enquanto você nega aquilo que você é, enquanto você fecha os olhos para aquilo que você faz, enquanto você culpa a outra pessoa ou qualquer pessoa, o diabo ainda ele está na tua vida, manipulando os teus sentimentos, manipulando os teus pensamentos, manipulando tudo. Cada dia que passa eu fico mais convencido que é impossível viver qualquer tipo de relacionamento sem Deus. Porque cedo ou tarde vai vir uma notícia, cedo ou tarde você vai descobrir alguma coisa, vai ter um pensamento, vai ter uma atitude e não adianta. Se não existir perdão, não tem como existir amor. Então essas famílias, elas estão sendo destruídas, sabe por quê? Porque onde estava Deus na sua casa? Aonde estava Deus na tua vida? E não adianta você orar tanto, se ajoelhar e pedir oração para um e para outro. Não adianta nada, Deus quer obediência. Mas não de um, mas de todos. A nossa casa, a nossa família, os filhos, todo mundo tem que servir ao Senhor. Todo mundo tem que ter o mesmo comportamento. Porque basta uma maçã podre lá dentro que ela vai contaminar a casa inteira. Isso não quer dizer que nós precisamos mandar essa pessoa embora de casa, nem nada. Não é esse o ponto. Mas que nós devamos ser também a justiça. Porque não adianta nada olhar uma pessoa cheia do diabo e falar, ai, coitado. Coitado é problemático. Isso é uma escolha dele. Eu falo por mim porque eu, como a gente está fazendo admissão de culpa, eu já fui essa pessoa. E hoje eu olho o mal que eu causei e consigo reconhecer. Não que hoje eu seja alguém melhor, mas eu consigo olhar para a minha vida e reconhecer que nem tudo que eu faço é aquilo que eu gostaria de fazer. Que todas as vezes que eu não sigo aquilo que Jesus ensina, eu acabo fazendo coisas que desagradam outras pessoas. Só que isso também não quer dizer que eu tenho que ser um capacho para que outras pessoas pisem. Porque sim, perdoar os irmãos, o diabo a gente expulsa. Então não tem como a gente simplesmente achar, é o amor, é o Deus do amor. Não, é o Deus da justiça. É o Deus da justiça, é merecimento. Perdoo sim aqueles que processam a mesma fé que eu,
mas sou justo com aqueles que não processam, assim como Deus o faz. Porque na palavra estava dizendo, enquanto não confessei, enquanto não admiti, enquanto eu não tive a iniciativa, a mão de Deus pesava sobre mim, e eu estava cansado, e eu estava sobrecarregado. Por quê? Porque eu queria viver a minha vida sobre mim, queria pegar as coisas que Deus tinha me dado e falar, olha o que eu conquistei, olha como eu sou bom, olha como eu sou melhor que você. E a mão pesando e destruindo tudo. Destruindo tudo. Sempre um comentário desnecessário ali, sempre uma ideia errada aqui, sempre uma mentira, sempre uma distorção, sempre, ao invés de solucionar o problema, muito pelo contrário, o tempo todo a mesma conversa, tentando colocar pessoas contra pessoas, ao invés de buscar a paz, ao invés de fazer aquilo, a mudança da mente, como o Senhor nos ensinou, mudar a nossa mentalidade, não. O tempo todo aumentando a narrativa, o tempo todo colocando pessoas contra pessoas e aquilo. E você ali sempre por trás de tudo. Se arrependa. E aqui vem a questão. Se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, se você entregar a sua vida para Jesus, se você reconhecer que você não é tão bom quanto você imagina, que você já não suporta mais, que você não quer ser mais essa terra seca, o que acontece na minha vida? Salmos 32, versículos 5 e 1. A palavra diz assim: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoastes a culpa do meu pecado. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Nós temos que chegar para Deus e reconhecer a nossa culpa. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que parar de encobrir o meu pecado, de querer enganar, de querer me vitimizar, de querer distorcer e de qualquer outro tipo de coisa. Eu confessei, eu falei, eu admiti, eu aceitei. E o que Deus fez? Tu me perdoastes. O quê? A culpa de quem? Do meu pecado, meu. Você gosta de falar que é o meu marido, o meu isso, o meu emprego, minha casa, minha vida. E o pecado é teu? Ah não, o pecado é do outro. Eu sou uma pessoa muito pura. Eu sou puro. Não, eu frequento a igreja. Eu participo de não sei o quê. Se o que você faz não está na palavra, você é tão pecador quanto qualquer um. Porque se a gente desobedece às leis de Deus, não tem como a gente falar que Jesus governa a nossa vida. E isso é transgressão. Só que quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a gente percebe que tinha pecado que a gente nem sabia que era pecado. E que aquilo estava amarrando a nossa vida. Porque existe uma recompensa quando eu faço da forma que Deus ensina. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Quando eu me admito a pior pessoa do mundo, quando eu reconheço a minha culpa, quando eu vejo tudo aquilo que eu fiz, Deus ele não deixa aquilo dentro, ele apaga, porque daqui em diante é uma nova vida, daqui em diante é uma nova criatura, daqui em diante é tudo diferente. Não é mais o mesmo comportamento, não é mais os mesmos pensamentos, não é mais os mesmos sentimentos. Nada mais é igual como era antes. Tudo muda quando nós nos convertemos, mas é preciso passar por isso, a admissão de culpa. Não tem como continuar simplesmente culpando. Porque enquanto você continuar colocando a culpa dos outros e não arrumar uma solução e não praticar o que Deus ensina, não adianta. Não tem como duas pessoas que não acreditam nas mesmas coisas morarem dentro de uma mesma casa e viverem em paz. Não vai ser um filho que vai segurar isso. Não vai ser dinheiro, não vai ser a casa, não vai ser nada. Vai chegar um ponto que não vai dar mais. E o diabo ele cumpriu o objetivo dele, que é destruir as famílias.
valeu a pena? A gente encaminha esse devocional para diversas pessoas. Diversas pessoas, todos os dias, a gente tenta chamar a atenção sobre todas as coisas. Tenta colocar a palavra de Deus exatamente. E parece que faz de conta que não é pra gente. Porque enquanto a gente não confessa, enquanto a gente não se converte, não adianta. Não adianta ficar insistindo. Ou todos acreditam na mesma coisa ou não vai dar certo. Começa a se converter no você. E quem sabe, através da sua transformação, outras pessoas mudem. Mas Deus ele não vai obrigar ninguém a mudar. O amor não é uma obrigação. O amor é uma escolha. Confessar não é uma obrigação. Confessar é uma escolha. É renunciar às trevas para começar a viver na luz. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Às vezes hoje você não entende que as nossas escolhas, elas vão trazer consequências. E quanto mais tempo nós vivemos essa vida, mais difícil fica para começar a confessar, porque existe muita coisa. Só que no final disso tudo, Jesus ele vai apagar tudo, todo esse passado, toda a humilhação, toda a dependência e tudo mais. Não precisa ter medo, não precisa ter receio. Porque Ele vai prover, Ele vai garantir e Ele vai fazer tudo o que é necessário. E esses sentimentos que somente Deus pode entender e somente Ele pode curar. Não adianta você desabafar, não adianta buscar um psicólogo, não adianta tomar remédio, não adianta achar que se a pessoa voltasse tudo ia ser como antes. Uma casa que não tem Deus, que uma pessoa vai e volte sem Deus, continua sendo uma casa sem Deus. Ensine aos teus filhos quem é o Senhor. Ensine aos teus filhos como é bom ouvir louvor. Ensine aos teus filhos sobre Jesus, sobre o Papai do céu. Mostra que existe um caminho, porque muitas vezes nós crescemos sem saber que existia caminho nenhum, deixando que o mundo, que nós falamos, né? O mundo que é do maligno, educassem as nossas crianças, educassem a nós. Ou nós iríamos à igreja, mas sem entendimento nenhum, achando que pelo simples fato de uma consagração de quando é criança, ou de que ficar fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, se você não consegue questionar se uma pessoa está te falando de Deus, se aquilo é verdade ou mentira. Jesus ele falava, olha, vão ter falsos profetas, vão ter ensinamentos que são demoníacos. Vão ter pessoas que elas estão te usando apenas pelos teus interesses. E você está ali. Mas é uma igreja. Judas andava com Jesus. E ele cuidava da bolsa de dinheiro. E ele estava preocupado com o quê? Com a salvação? Não. Estava preocupado com os interesses dele. Vendeu Jesus pelos interesses dele. É o meu. É o meu. O meu. Esquece o teu. A partir de hoje é o nosso. Pai nosso. Nosso. Não é mais o meu, é o nosso. Tudo que nós possuímos é do Senhor. E somente Ele pode entender esse sentimento. Talvez você esteja passando por uma doença. Acha que vai morrer. E se morresse? Qual é o problema? É melhor morrer ao lado de Deus, fazendo a vontade dEle, porque nós cremos que morrendo com Cristo, nós ressuscitaremos com Cristo, que viver uma vida cheia de medo. Todos nós vamos morrer um dia, mas é melhor morrer com dignidade. Ame enquanto pode ser amado, viva enquanto pode ser vivido, porque no tempo oportuno as coisas todas elas fazem sentido. Não adianta nada a gente curar o corpo e continuar vivendo uma vida sem Deus. Não adianta nada a gente viver triste. A palavra lá dizia assim, o que adianta ao homem viver 1000 anos se não puder gozar um dia da felicidade? Seria uma tortura essa vida.
E olha o que Jesus fala: se você confessar, você vai ser feliz. Se você confessar, eu vou estar com você. Se você confessar, você não precisa mais viver essa vida, você não precisa mais sentir esses sentimentos. Eu vou te curar, eu vou apagar as transgressões. Eu, por amor a mim. Por amor a mim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, Ele possa te perdoar. Que você tenha coragem de admitir a sua culpa e permitir ser feliz. Não faz mal nenhum. Chega de mentira. Chega de distorção. Chega de querer ter a razão. Chega de querer usar o passado para justificar. Chega de achar que você está certo. Chega. Tá tão cansado e tão sobrecarregado que não suporta a mesma vida e quer falar como se fosse uma pessoa de sucesso e como se uma pessoa que tivesse certo. Aprende a ter humildade, pois os humilhados serão exaltados. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.